Meu amigo vascaíno, um bom dia, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, ontem com esse resultado da equipe do Bahia frente ao Corinthians, a situação do campeonato está pegando fogo e o Vasco tem uma decisão hoje lá em Curitiba, uma tarefa ingrata que é enfrentar o Furacão, o Atlético Paranaense lá, com a obrigação de vencer para não depender aí de resultados. E o seguinte, meus amigos, a gente vai falar também sobre essa questão envolvendo manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Porque ontem o que aconteceu lá em Itaquera, situação foi tensa, foi triste. Então vamos lá, pessoal. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, ontem, resultado muito estranho, a equipe do Corinthians tomou uma goleada histórica lá em Itaquera, na Arena Neoquímica, contra a equipe do Bahia. Com esse resultado, o Bahia embolou todo o campeonato. O Bahia saiu da zona do rebaixamento e colocou uma pressão muito grande para cima aí de Santos, para cima do Vasco e para cima também do Cruzeiro. Isso mesmo. Então, essas três equipes nessa rodada com uma obrigação fortíssima de vencer. E diante dessa situação aí, meus amigos, o Vasco da Gama ficou na 16ª colocação. O Vasco é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Com o resultado de ontem, o Cruzeiro entrou na zona do rebaixamento e o Bahia acabou saindo. Então, meus amigos, todo mundo com 41 pontos. O que separa essas equipes aí é o critério de desempate. Com esse resultado de ontem, para vocês terem uma ideia, 3 equipes já têm destino certo para poder jogar a Série B. América Mineiro, Coritiba e o Goiás. O Goiás, com esse resultado aí, vai jogar a Série B no ano que vem. Então, meus amigos, situação muito tensa. E o seguinte, né? O Santos e o Internacional, eles precisam também vencer, porque eles ainda não têm a quantidade de pontos aí exata para poder escapar dessa situação. E hoje, às 19h30, o Vasco vai jogar com a equipe do Furacão. O Vasco joga contra o Atlético Paranaense, jogo dificílimo. Historicamente, o Vasco não joga bem lá em Curitiba, mas é momento de simplesmente se superar. E o Vasco, para não depender aí do resultado do Cruzeiro, tem que vencer a partida. Se o Vasco vencer, o Vasco vai para 44 pontos, aí fica numa situação muito boa. Laureano, mas se o Vasco da Gama empatar, aqui a gente vai ter que torcer por um tropeço na segunda-feira, quando o Cruzeiro vai jogar lá em Goiânia com Goiás. Aí o Cruzeiro vai ter que empatar ou perder a partida. Se o Cruzeiro empatar, fica do jeito que está. Mas o seguinte, a gente precisa vencer para não depender de resultados. Se porventura o Vasco empatar e o Cruzeiro empatar, o Bahia
acaba voltando ali para a zona do rebaixamento, certo? Então o Vasco tem que vencer de qualquer forma. Agora, o que foi muito triste ontem, ficou evidenciado, até o Ryan Santos, que é um cara que denuncia essa situação aí de casa de aposta, mala branca. Resultado ontem foi muito estranho. Infelizmente, o Corinthians recebeu benefício. Não dá para imaginar o Corinthians tomando 5 gols em Itaquera. Por mais ruim que esse time do Corinthians seja, mais um resultado muito atípico no Campeonato Brasileiro. Então, assim, cara, é triste a gente ver que nesse momento no futebol, não é só o brasileiro não, no futebol mundial ainda tem clubes que se vendem e jogadores que também se vendem para que receba benefício em troca e aceite manipulação de resultado. Porque, meu amigo, qual outro jogo esse ano que o Corinthians tomou de 5 lá em Itaquera? Quantos resultados que a gente viu de 5 aqui no Campeonato Brasileiro neste ano? Então, assim, não é show, é uma situação que é muito estranha, mas muito estranha mesmo. O Corinthians ontem andou em campo. Quem viu o jogo ontem, no primeiro tempo, já estava 3-0, cara, e é o que eu falo, quando eu coloco aqui no título, virada de mesa, 3 pontos, porque esse campeonato brasileiro, pessoal, já perdeu totalmente, certo? O futebol hoje virou uma mercadoria e já perdeu totalmente o sentido das coisas esse campeonato brasileiro. Aqui no Brasil, o campeonato de ponto corrido é essa situação toda que a gente está vendo aí, esse vexame. Por quê? Tem clube que, porra, que para de jogar por conta de Libertadores, então o campeonato fica muito sem credibilidade, na minha opinião. Agradeço pela sua atenção, muito obrigado, Vasco neles, e a verdade prevalecerá, e hoje torcer pro Vascão. Valeu!